Olá, queridos cursistas! Como estão todos vocês? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa nova etapa do curso técnico em transações imobiliárias. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês para lhes ajudarem no enriquecimento profissional e em qualquer outra dúvida. Peço que nesta videoaula vocês estejam sempre com papel e caneta em mãos, para anotar alguns artigos falados em sala e poder estudá-los depois. Também é bom ter em mãos papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Se quiser falar comigo para sanar qualquer dúvida, o meu e-mail também está lá na sala virtual. Vai ser um prazer poder conversar com vocês. Não posso perder a oportunidade para dizer que, como no módulo passado, em nossa sala virtual, lá vai estar o fórum Tira Dúvida, onde você pode postar a sua dúvida para que o tutor lhe ajude. Também existem os fóruns para cada uma de nossas aulas. É muito importante que você entre no fórum pertinente à nossa primeira videoaula e participe. Bom, o nosso curso ele está bem completo e vai atribuir a todos um conhecimento acerca das relações estabelecidas nas obrigações dos contratos em geral. E em nossa primeira videoaula, ela vai estar disciplinada no caderno didático, que também está disponível na nossa sala virtual. E vai estar na página 9 até as páginas 19. Então, vamos começar? Pois não podemos perder tempo, não é mesmo? Na nossa primeira aula, temos o objetivo de estudar as relevâncias das regras contratuais em geral, estudando a sua contextualização e as noções gerais do contrato. Vamos estudar a evolução histórica dos contratos. Ainda vamos dar início ao estudo de alguns princípios de maior importância sobre a matéria. Bom, a todo o momento, nós, pessoas comuns, sente-se a necessidade de contratar, de realizar um negócio jurídico, o contrato. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos dar um exemplo. Vejamos, eu obtenho êxito em uma determinada entrevista de emprego. Assim, eu faço um contrato para poder trabalhar. Só que meu emprego ele fica longe da minha casa e eu preciso comprar um veículo para o meu transporte. Com o passar do tempo, resolvo me casar. Aí vou contratar algum tipo de serviço depois na minha casa, né? Ou seja, televisão a cabo, internet, essas coisas. Vocês podem analisar que no exemplo eu fiz alguns contratos. Vamos observar melhor no slide. Vocês podem perceber que nesse meu exemplo eu fiz alguns contratos. O contrato de trabalho, o contrato de compra e venda, o contrato que é o de casamento matrimonial, né? Ou então pode ser a união estável. E também fiz o contrato de prestações de serviço. Assim, fica claro que em quase todos os momentos de nossa vida, estamos realizando um tipo de contrato, onde após a celebração do contrato, vai gerar obrigações, tanto para o contratante, que deve realizar o pagamento e receber a coisa certa, quanto para o contratado, que deve realizar o serviço ou a entrega do produto conforme o combinado. Um fato importante que deve ser levado em consideração é que, por regra, o contrato ele pode ser escrito, ele pode ser formal, né? Quando fala escrito é formal, ou também pode ser verbal, no caso falado. No âmbito jurídico, não faz nenhuma diferença. As duas formas contratuais possuem validade e irá gerar todos os efeitos jurídicos inerentes àquele tipo de contrato. Assim, podemos afirmar que os contratos geram obrigações e também geram direitos. É importante frisar, de forma mais introdutória, que todos os tipos de contrato irá sempre existir um fator de suma importância, sendo este fator a autonomia da vontade, que é um princípio jurídico que garante às partes o poder de manifestar a sua própria vontade.
Sendo mais claro, é a liberdade da pessoa em contratar ou não. Mais para frente, vamos estudar melhor este princípio. Diante dessas situações mencionadas, temos a certeza que os contratos estão sempre presentes no nosso dia a dia, não é verdade? Daí veio a necessidade de estudar algumas regras gerais que se aplicam aos contratos de maneira geral e não específica, como vimos no módulo anterior sobre o contrato de compra e venda. E no nosso curso, vamos analisar essas noções gerais do contrato e seus princípios, vamos analisar também as suas classificações até chegar na sua extinção. Mas antes disso, vamos acrescentar mais o nosso curso e estudar um pouco sobre a natureza jurídica do casamento, que não deixa de ser um negócio jurídico com a manifestação de vontade entre duas pessoas, entre as partes. Já lhe adianto que a natureza jurídica do casamento é um dos temas que desenvolve muitas opiniões doutrinárias. Como todos, ou quase todos nós sabemos, para o direito canônico, o casamento no religioso não passa de um sacramento, que é de natureza humana. Mas ele é um pouco diferente, pois esse acordo entre duas pessoas não pode ser alterado pelas partes contratantes, sendo que ele é perpétuo e indissolúvel. Quando vai na cerimônia, fala até que a morte vos separe. Não é assim que falam? Pois bem, já no nosso direito civil, esta união entre duas pessoas preside de uma noção jurídica, sendo que o casamento é um negócio jurídico bilateral, pois nele se caracteriza um acordo de vontade e busca os seus efeitos. Nesse sentido, um doutrinador chamado Silvio Rodrigues, em seu livro, diz que o casamento conceitua como contrato um direito de família. Ele é conceituado como contrato e nesse contrato é um direito de família. O que confere a um ato de natureza contratual não é a determinação do seu conteúdo pelas partes, e sim a formação pela manifestação da vontade livre e espontânea. Para finalizar sobre a natureza jurídica do casamento, vamos sintetizar assim. Quando a gente se fala em natureza jurídica do casamento, podemos afirmar que o casamento-ato é um negócio jurídico e o casamento-estado é uma instituição. Vamos agora iniciarmos o estudo das noções gerais de contrato. Vamos fazer uma análise histórica, bem como ver o seu conceito e também a sua previsão legal. Vamos lá? A visão sistemática de um determinado instituto jurídico não pode prescindir de um estudo histórico. Por isso, não podemos estudar contratos sem analisar o desenvolvimento da teoria contratual. Portanto, tomaremos como ponto de partida o direito romano. O contrato está presente desde as primeiras civilizações, desde que o homem e a mulher passou a conviver em sociedade. O termo contrato equivalia ao ato pelo qual o credor submetia o devedor ao seu poder em virtude do inadimplemento de uma obrigação. Podemos observar também o contrato em uma conciliação de conflitos, em algumas trocas de mercadoria, por exemplo. Foi assim que começou os primeiros traços contratuais. Alguns doutrinadores dizem que a própria palavra sociedade traz a ideia de contrato. No entanto, como já foi mencionado agora há pouco, foi apenas no direito romano que o contrato passou a ter o seu tratamento jurídico. Isso foi durante a Roma clássica. Para a formação da obrigação contratual, não bastava um acordo entre vontades, entre as partes, tinha que ter a sua formalização, lá na antiguidade. Foi assim que, com o passar do tempo, que as regras contratuais foram mudando, foram se aperfeiçoando para atender melhor a realidade de cada época. Bom, vale lembrar a vocês, caros cursistas, que as normas brasileiras são de origem do direito romano.
o direito romano influenciou muito em toda a sistemática jurídica do nosso país. Como já sabemos, o de mais importante sobre a evolução histórica dos contratos, vamos agora entender um pouco sobre o seu conceito, sobre a sua definição, sobre a definição dos contratos. De cara, podemos afirmar que o contrato é um negócio jurídico lícito, ou seja, ele é permitido pela nossa legislação. Como já sabemos, ele deve haver um acordo entre a vontade, entre as partes, né? E este acordo ele pode ser bilateral ou até plurilateral, mais de duas pessoas, que irá visar a criação, a modificação ou a extinção de direitos ou deveres. No contrato, deve ter um princípio muito importante, que é o princípio da boa-fé. Todo contrato também deve possuir o objeto jurídico. E vou adiantar para vocês que o contrato deve ser lícito, possível e ele deve ser determinado ou determinável. Nas próximas aulas, vamos estudar melhor sobre o objeto do contrato e sobre outros princípios. Para concluir, no que diz respeito ao conceito, podemos entender que o contrato nada mais é do que um acordo de vontade entre duas ou mais pessoas que buscam criar, modificar ou extinguir direitos e deveres patrimoniais. Em outras palavras, é a necessidade ou desejo de realizar algo com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Vale ressaltar que, embora estamos falando de regras inerentes a todos os contratos, o contrato específico de trabalho não entra diretamente no nosso estudo. Uma vez que apesar de estar englobando, né, a gente está estudando todos os contratos de direito privado, o direito do trabalho possui princípios próprios, que não vai ser tema do nosso curso. Bom, agora que já sabemos a relevância das regras contratuais, a natureza jurídica do casamento, a evolução histórica do contrato e o seu conceito, temos que saber qual é a sua previsão legal, ou seja, onde vamos encontrar na lei falando do direito das obrigações. No Código Civil Brasileiro de 2002, ele trouxe inúmeras regras que devemos ser observadas. A princípio, vamos observar no Código Civil, na parte especial no seu livro 1 do Direito das Obrigações, quando você abrir o código, você vai ver título Direito das Obrigações. E lá no título 5, no capítulo 1 ao 6, nos artigos 421 ao 480, vão estar disciplinadas as regras do contrato de forma geral. Sendo essas regras aplicadas a qualquer contrato, independente da sua natureza. Essas regras é que dão o nome da teoria geral dos contratos. Em seguida, lá no Código Civil de 2002, no título 6, nos artigos 481 e seguintes, irá ser estudado as regras específicas de cada contrato, como, por exemplo, o contrato de compra e venda, que já foi estudado, o contrato de doação, o contrato de locação, dentre outros contratos. Mas nas nossas aulas, vamos estudar apenas a teoria geral dos contratos. Bom, para finalizar nossa primeira aula, vamos dar início ao estudo dos princípios contratuais. Os princípios são normas de muita importância para os contratos. É eles que devem ser observados, neles devem ser observados para ter a formalização de um contrato. Antes de estudarmos cada um dos princípios mais relevantes, temos que saber o que é um princípio. Então vamos lá? São normas que disciplinam determinada matéria, que irá servir como base para um certo tema. Os princípios servem para dar suporte ao legislador, no momento de elaborar as leis, bem como podem ser definidos como um conjunto de padrões e condutas presente no ordenamento jurídico. Vale dizer também que, apesar de um princípio confrontar com outro, eles sempre se completam.
E agora vamos começar a estudar cada um desses princípios. O primeiro princípio a ser estudado será o princípio da autonomia privada. Ao meu ver, este princípio é o mais importante no que diz respeito aos contratos, pois ele faculta às partes total liberdade para concluir os contratos, sendo que assim a vontade contratual será livre. Esta livre escolha se divide em duas, sendo elas a livre escolha em contratar ou não e escolher a pessoa a qual irá contratar. E por outro lado, a livre escolha de definir o conteúdo do contrato. Também levamos em consideração a liberdade que as partes têm em modificar ou extinguir o contrato. Mas ocorre que a forma livre, essa escolha, essas escolhas, elas não são absolutas. Sem sombra de dúvida, o princípio ele vai comportar nele, vai poder haver nele algumas exceções. Em determinado momento, a lei impede certas pessoas e objetos de pactuarem um acordo. Como por exemplo, podemos citar o contrato de compra e venda de algo ilegal. Ou na venda de ascendentes para descendentes, que nós já estudamos no módulo passado. Que é quando o pai busca beneficiar um filho mais do que o outro, vocês lembram? Bom, aí neste caso terá que haver uma autorização expressa, isso está tudo no artigo 496 do nosso Código Civil. Vamos lá. Bom, este princípio da autonomia da vontade já foi estudado. Sabemos das suas importâncias e restrições. E ele se desdobra em outros princípios. E um destes outros princípios é o princípio da força obrigatória dos contratos, que passaremos a estudar agora. Uma vez o contrato celebrado pelas partes, na expressão da sua vontade livre e autônoma, o contrato não pode mais ser modificado, a não ser por um mútuo acordo, ou seja, por um consentimento de ambas as partes. Os contratos, conforme este princípio, passam a ser como força de lei. Mas este princípio também não é absoluto. Em alguns casos específicos, é permitido a revisão do contrato. Esta revisão se faz necessária para que o contrato seja cumprido, mesmo que de forma diversa à pactuada anterior. O que vale saber é que, para ser modificado, deve ter um mútuo consentimento entre as partes. O princípio da força obrigatória dos contratos costuma ser traduzido, em latim, como pacta sunt servanda, o que significa que contrato é lei entre as partes, sendo assim, deve ser cumprido. Para finalizar este princípio, temos que saber que o contrato só pode permanecer como está se assim permanecer os fatos. Isso dá origem à teoria da imprevisão, adotada pelo Código Civil de 2002, nos artigos 317 e 478. Bom, queridos cursistas, e por aqui encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula, que foi bastante produtiva. Deu tempo de estudarmos vários assuntos, sendo eles a natureza jurídica do casamento, evolução histórica, a previsão legal da teoria geral dos contratos e dar início aos princípios contratuais que vamos encerrar na nossa próxima videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido bastante coisa do que vimos até aqui hoje. E lembre-se de acessar a nossa sala virtual e de participar de todos os fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima videoaula. Um forte abraço!